Dois jogadores atleticanos, Marrone e Borrero, receberam uma dura da torcida organizada do Galo. Eles foram flagrados em uma boate em Contagem neste domingo, em meio a um momento complicado para o Atlético, que vive o surto de Covid-19. Nessa segunda-feira, o colega Arana disse que o problema será resolvido internamente, mas espera que os dois aprendam. Os torcedores foram para a casa noturna em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, e engrossaram o tom com os atacantes Marrone e Dylan Borrero. Ao ser questionado o que estava fazendo no local, Marrone se defendeu e disse que já contraiu Covid. Pegou, já você é doido do... Pegou, mano? E o time? Você é doido do time daqui, naipe, irmão. Você tá ficando doido, irmão? O time disputando o brasileiro aí, o que é que foi, irmão? O que tá pegando alguma coisa aí? Tá pegando alguma coisa? Pra mim tava pegando, tá ligado? Tá tirando, mano. Você tá ficando doido. Os torcedores ficaram furiosos com a postura dos jogadores diante ao surto de Covid-19, que deixou vários jogadores e comissão técnica afastados. No gás você não joga mais, não. Filho, aqui não é Colômbia, não, filho. Aqui é Galopura, filho. Aqui não é... Você tá achando que aqui é... Na coletiva remota desta segunda-feira, Arana foi questionado sobre a balada dos colegas e disse que espera que eles aprendam. Esse assunto será resolvido internamente, não cabe a mim aqui julgar eles. Claro que estamos passando por um momento difícil, mas eles são maiores de idade e sabem das responsabilidades. Então não cabe a mim a tomar nenhuma decisão. Independente do que aconteceu, a gente aqui é uma família e espero que eles aprendam e esse assunto vai ser resolvido internamente. E também circulou fotos de Alain e Vargas em um bar na região de Nova Lima. Os dois já tiveram Covid e voltaram a treinar no último dia 27, mas isso não justifica, né, não tomar os cuidados na pandemia. O Atlético reiterou que vai tratar dessas questões internamente. Agora vamos à análise da notícia com Ludmila Bahia, que chega nessa segunda-feira, abrindo mais essa semana aí, trazendo... Ludmila, primeiro, boa noite. Segundo, como é que faz com essa questão do Atlético Mineiro, jogadores aí se aglomerando, não respeitando, mesmo diante aí de uma situação que deixou o time quase a perigo de perder aí a primeira posição do Brasileirão. Boa noite. Oi, Odair, boa noite a todos que acompanham o NTV News agora com a análise da notícia. Odair, como que faz? Cadê a explicação do Atlético aberta aí para torcedores, para que todos vejam o exemplo dado dentro do clube? Não é um assunto interno, já que acompanhamos aí toda essa saga do Atlético com relação à Covid, esse surto dentro do CT, atingindo aí vários jogadores, comissão técnica, que retornam agora em meio a uma recuperação que, como você bem disse, quase custou aí os primeiros lugares aí para o Atlético. Foram jogos completamente adversos, difíceis, tendo ali que montar o esquema praticamente dentro de campo, com mudanças da noite para o dia. E é aquela questão, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Parece que esse ditado cabe muito bem ali dentro do Atlético, porque são pessoas que influenciam, são pessoas que conversam não só com a torcida, mas com a parcela jovem, com atletas e tudo mais. E com esse tipo de comportamento só incentiva que outras pessoas também façam a mesma coisa. Então, assim, é lamentável ver esse tipo de cena, esse tipo de situação e sem nenhum tipo de cuidado, viu, Daí? Pois é, e aí tem aquela questão, né? O controle disso é muito rígido, né? O retorno do futebol exige protocolo muito rígido. E aí acaba o Atlético, por exemplo, que é um dos times que passou por isso, assim como o Flamengo, Palmeiras e outros clubes, ficando com um déficit de jogadores, né? A vantagem do Atlético, por exemplo, é porque tem aí praticamente um segundo time no banco, o que ajudou a segurar ali a liderança do Brasileirão. Mas apanhou os 2 primeiros jogos. Não foi fácil, não. O time perdeu por conta exatamente de não dar conta de treinar a equipe, de não ajustar, de não ter entrosamento em campo, de ter ali jogadores que não tinham essa frequência que o Sampaoli empregava nos demais titulares. Então, assim, custou, assim, ao time. E é por conta desse custo que a torcida
cobrou e tem cobrado. Os jogadores são alvo, sim. E também os próprios torcedores ajudam a custear, né, toda a despesa e até mesmo os salários dos jogadores e todo mundo ali. Então, a torcida também pode e deve cobrar. E é nesse interesse aí que esses torcedores ficaram enraivecidos e com razão. Depois do susto, imagino que eles não vão aí mais se aglomerar, não. Ô, Ludmila, vamos continuar falando aí dessa questão da Covid-19, mas agora a gente focando na situação que ocorre com frequência relacionado a um número de pessoas que se envolvem em situações um tanto quanto complicadas, perigosas, né? Muitas pessoas se cansaram do vírus, mas a Covid-19 não se cansou da gente, né? Infelizmente. Vale ressaltar isso daí, porque mesmo com cenário de preocupação, ainda tem gente que ignora completamente as medidas necessárias e nós vamos mostrar agora cenas de uma aglomeração e nenhum cuidado em uma festa para cerca de 1.000 pessoas próxima a Patos de Minas, né? Aqui próximo ao meio urbano. E olha que a organização driblou até a fiscalização. Pelas primeiras imagens, imagina-se que estava tudo ok, sem muitas pessoas, ambientes abertos. Às 11h30 da noite, Polícia Militar e Vigilância Sanitária estiveram no local da festa, a 4 quilômetros de Patos de Minas, para realizar a fiscalização, pois a estimativa era de que haveria cerca de 1.000 pessoas no local. O organizador foi notificado e informou à vigilância que seriam apenas aquelas poucas pessoas. Entretanto, poucas horas depois, o cenário era outro. Nesse vídeo, é possível observar a quantidade de pessoas aglomeradas, tanto na parte interna do galpão, quanto no ambiente externo, sem o mínimo distanciamento social e máscaras, o que fere as exigências dos órgãos de saúde sobre as medidas de prevenção à Covid-19. Ô, Ludmila, aí tem aquela questão que a gente vinha falando aí durante a transição, né? Mesmo aí a gente teve um período de amarelo, né? De onda amarela, tivemos um período mais restritivo, avançamos para a onda verde e a gente já dizia lá atrás que isso ia resultar em problemas, porque muita gente não se atenta ou prefere ignorar os riscos da Covid-19. E quando você tem um período em que nós estamos na onda verde, né? Em que as festas são permitidas, os eventos são permitidos, ainda que com restrições, a situação ela se torna praticamente incontrolável, como nesse caso aí deste fim de semana, hein? Pois é, Daí, mas é permitido não esse tipo de festa aí de maneira alguma. Para a ocorrência de festas, não é tudo junto e liberado e aglomerado como estávamos acostumados no pré-pandemia, né? É um cenário completamente diferente, o cenário de festa que é permitido hoje. O que a gente viu aí foi uma declaração de insensibilidade e de falta de amor ao próximo. É essa a leitura que a gente faz. Porque essas pessoas, dessa maneira, aglomerando, fazendo festa, aí de repente, olha a que ponto que chega. O coordenador ali, o promotor do evento, não, tá tudo certo, não vai acontecer nada aqui não. E de repente, olha o que acontece com aquele salão que quando a vigilância epidemiológica, sanitária chegou lá, quando a polícia militar chegou lá para auxiliar nesse momento de fiscalização, estava realmente ali tranquilo, tudo de medidas tomadas, poucas pessoas, cuidados devidos, mas olha o que acontece poucas horas depois. Isso é uma irresponsabilidade. Talvez essas pessoas não tenham parentes, não tenham pessoas, não gostem de outras pessoas, porque isso para mim é sinônimo exatamente desse tipo de sentimento, porque a gente vem acompanhando aqui, dia a dia, só crescimento de casos de Covid-19. Tá aí na tela os números da Covid-19 em Patos de Minas, que nos deixa completamente alarmados, nos deixam aí completamente atentos a uma crescente importante de casos da Covid-19 no município. Olha, Daíra, a gente está falando de números parecidos quando a gente viveu um pico importante da doença na cidade. E olha que agora a gente tem conhecimento, sabe como se proteger, tem mecanismos, tem
alguns leitos aí à disposição, mas a gente vê uma crescente, até mesmo por demanda desses leitos, seja clínico, seja de UTI. Pois é, você citou os números aí, é importante que a gente então mostre que nós tivemos aí 65 casos a mais, né, da Covid-19 em comparação ao boletim da última sexta-feira, né, Ludmila? Pois é, Odair, eu não me lembro uma outra data, isso foi lá no início somente, que a gente teve tantos casos registrados, aí a gente teve esse acúmulo para 2 dias no final de semana, mas a gente teve praticamente o dobro de registros nessa segunda-feira que na segunda-feira da semana passada. E além disso, olha só, outro número que preocupa é com relação às pessoas em isolamento domiciliar. Olha, mas quantas pessoas estão se recuperando da Covid em casa? Hoje a gente não tem aí questão de números de pessoas internadas, leitos clínicos e de UTI, porque alguns hospitais não conseguiram informar esse dado à Prefeitura de Patos de Minas, que não informou, portanto, nesse boletim. Mas a gente tem mais óbitos, sim, em investigação. A gente sabe que houve uma morte registrada de uma funcionária da Receita Federal na última sexta-feira em Patos de Minas. Então, o cenário é, sim, de muita preocupação. E um outro dado que a gente tem que falar aqui, Odair, é que de 7 da manhã até as 18 horas dessa segunda-feira, somente na UPA de Patos de Minas, deram entrada 117 pessoas com sintomas gripais. Foram coletados 60 exames do tipo PCR, RT, porque a Prefeitura de Patos de Minas informou que aquele exame, teste rápido, não faz mais parte do protocolo de condução da Covid-19 no município. Então, só hoje, só na UPA, em 11 horas, foram 60 novos exames realizados da Covid no município. A gente vive uma fase que o sistema de saúde, tanto público quanto privado também, está extremamente demandado e é um momento de aumento. E aí a gente fica deparando com cenas como essa, não dá para entender de maneira alguma, mas aquelas pessoas que se preocupam, que têm a saúde, a vida como prioridade, devem continuar tomando as precauções, as devidas medidas necessárias para impedir aí a transmissão da Covid-19 nesse momento que Patos de Minas está em alerta. Pois é, muita gente só reconhece a gravidade da Covid-19 quando acontece com alguém muito próximo ou com ela mesma, e aí às vezes é até tarde demais, então é preciso ficar muito atento.